Oi lindos, tudo bem com vocês? Então, recentemente não, né? Tem alguns meses que eu postei um vídeo da minha apresentação de TCC. E eu sei que muitas pessoas que me acompanham aqui pensam em fazer faculdade ou até mesmo no curso técnico em algumas instituições. O aluno ele precisa fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. E aí eu lembro que na época que eu estava escolhendo o tema do meu TCC, eu fiquei com minha cabeça a mil, porque eu não sabia sobre o que é que eu ia escrever, sobre o que é que eu ia falar. E também o tema do meu TCC não tem nada a ver com a área que eu quero seguir, mas sim com algo do meu coração, algo que eu acredito, que eu acho que foi muito justo. E o tema do meu TCC foi tipo muito top. Foi necessidade de atualização do enfermeiro para com os pacientes transexuais. E esse tema do TCC foi ótimo. Inclusive, fiquei com 9 no meu TCC, no meu trabalho escrito com apresentação, os dois juntos. A nota foi 9 e assim, foi um trabalho muito bom. Fiquei muito orgulhosa de ter escrito. Até porque muitas pessoas elas não sabem como elas vão lidar com pacientes trans, com gays, lésbicas, o LGBTQI+. Então assim, tem muitas pessoas que não estão preparadas para esse tipo de atendimento e para ter um atendimento humanizado, para dar, né, um atendimento humanizado. Então, o tema do meu TCC foi muito importante, não para mim, mas sim para as pessoas trans, para elas terem um atendimento digno do que as pessoas trans merecem. Trans, gays, lésbicas, enfim, todo mundo precisa ter um tratamento humanizado e precisam ser bem tratados. Então esse foi o intuito do meu tema de TCC e a partir disso eu fiquei com vontade de gravar um vídeo para dar algumas dicas e falar um pouco sobre outros temas de TCC que também são muito importantes de se falar. E assim, esse não foi o meu primeiro tema de TCC. Inicialmente eu queria falar sobre câncer de próstata em mulheres trans. Porque quem não sabe, né, a mulher trans, elas nascem no corpo masculino, mas elas não se identificam naquele corpo masculino. E por isso elas acabam negligenciando a sua saúde, a saúde do corpo. Por quê? Porque muitas delas têm vergonha de ir para um atendimento médico e elas serem discriminadas e não ter um atendimento efetivo, adequado. Então, elas acabam não indo. Então, o câncer de próstata em mulheres trans existe, até porque o corpo é de um homem, então acaba que o homem tem próstata e a mulher não tem próstata. Então, por isso que a mulher trans, elas não pensam nesse caso da próstata por vários fatores, mas também elas não procuram atendimento médico, justamente médico que eu digo da equipe multiprofissional. Não posso só falar do médico até porque o médico não tem culpa de algumas coisas. Claro que existem profissionais e profissionais, mas eu falo da equipe multiprofissional. Eles não estão preparados para atender esse público. Então foi daí que surgiu o tema do meu TCC, necessidade de atualização do enfermeiro para pacientes transexual, né, para a saúde deles. Então, falar do câncer de próstata em mulheres trans é algo importante que a gente precisa falar. Até porque a estimativa de vida de pessoas trans é de até 35 anos, tá? Então, estatisticamente falando, pessoas trans, elas morrem por quê? Por conta da saúde e por causa principalmente da violência. As pessoas trans morrem porque as pessoas elas não entendem, elas são homofóbicas, são ignorantes. Ignorantes do tipo não saber, entendeu? Então é complicado. Então esse é um tema de TCC bastante bom, que é falar sobre o câncer de próstata em mulheres trans. A gente pode falar também do transgênero, né, das pessoas trans e a velhice. Eu falo muito sobre idoso. Meu canal é voltado para cuidadores de idosos, técnicos de enfermagem. E assim, falar sobre pessoas trans e a velhice é algo necessário. Até porque a gente está vivendo em uma época onde existem muitas pessoas
LGBTQI+. Então essas pessoas vão envelhecer. Falei sobre estatística de 35 anos, mas a gente sabe que existem pessoas que, claro, e eu espero muito que daqui a alguns anos tenha muitos velhinhos LGBTQI+. E assim, a gente precisa saber como tratar, como lidar, até porque a gente vai lidar como a gente sempre lidou com outros tipos de pessoas, com homem, mulher, cis. Então a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, até porque a gente precisa abrir a mente para novas possibilidades. Então falar sobre transgêneros e velhice é um tema de TCC, tipo, muito, muito top, muito, muito bom. Até porque daqui a alguns anos a gente vai estar vivendo isso. A gente também pode falar um pouco sobre depressão pós-parto, o corpo e a mente, ou a mente e o corpo, enfim. Mas a gente pode falar um pouco sobre como a depressão pós-parto está também ligada à mulher. A gente fala muito sobre autoestima, sobre aceitação, mas já existe uma pressão sobre os corpos das mulheres. Então, quando as mulheres elas passam pelo período, né, da gravidez, o corpo ele se transforma. E aí, como é que fica a cabeça dessa mulher após o nascimento dessa criança? Então, o puerpério já é uma fase difícil, mas a mulher aceitar o seu novo corpo, a sua nova identidade, é algo difícil. E aí que surge a depressão. Então a gente precisa falar sobre isso, a relação corpo e mente dessa pessoa após o nascimento da criança, porque as mulheres elas se sentem inferiores, se sentem feias com o corpo que elas estão após o parto da criança. Então é necessário a gente falar sobre isso. A gente pode falar também sobre a assistência de enfermagem ao paciente com uma lesão crônica. A gente pode falar um pouco sobre isso, até porque, assim como eu falei das mulheres em relação ao corpo e mente, quando acabam, né, elas ficam se sentindo feias e tudo mais por conta do novo corpo, uma pessoa que ela tem uma lesão crônica, ela também tem essa questão dessa aceitação. Imagine uma pessoa com uma lesão no pé que até possa evoluir um dia para uma amputação. Ela pode vir a ter uma depressão. E a gente precisa falar da assistência de enfermagem em relação a essas pessoas e aprender a lidar, para ela aprender, no caso, a lidar. E também ter o incentivo de uma terapia, de um psicólogo ou até, se necessário, de um psiquiatra. Então a gente precisa ter uma assistência muito humanizada e o nosso olhar ele precisa estar atento aos pequenos detalhes e sinais que esse paciente ele possa nos dar. Então esses foram alguns temas de TCC que eu achei incrível, que eu pensei que outras pessoas também pensaram, porque a minha equipe da faculdade ela foi muito, muito, muito boa. Então assim, a nossa amizade, o nosso relacionamento foi muito bom e foi muito construtivo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desses possíveis temas de TCC, para trabalhos, até para publicação. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem um segundo vídeo de temas para TCC, vocês deixam muito like, se inscreve no canal e me segue no meu Instagram, nas minhas redes sociais, para ficar por dentro de todas as novidades. Tá bom? Beijocas e até o próximo vídeo.